Nunca imaginei que me tornaria o tipo de mulher capaz de realizar algo tão frio. Mas ali estava eu, parada na janela da minha sala vazia, observando o SUV prateado do Brandon entrar na nossa garagem. Meu coração batia tão forte que eu conseguia sentir o pulsar na garganta. O cartaz de vendida havia sido cravado no nosso gramado apenas 20 minutos antes e eu havia cronometrado tudo perfeitamente. Queria que ele visse aquilo no exato momento em que chegasse em casa. Através do vidro, pude ver a expressão em seu rosto mudar. Primeiro, confusão, em seguida, choque e, por fim, um vislumbre de puro pânico. Cassidy estava no banco do passageiro, ousada como sempre, e eu podia ver sua boca se movendo, formando as palavras: "O que está acontecendo?" No banco de trás estavam os pais dela e o irmão. Todos os 5 acabavam de passar 2 gloriosas semanas em uma casa de lago, brincando de família feliz. Enquanto isso, eu estava aqui, apagando cada vestígio dos nossos 12 anos juntos. As mãos do Brandon tremiam enquanto ele tentava abrir a porta da frente com a chave. Eu já tinha saído pela porta dos fundos, com minhas malas prontas e esperando no caminhão do Carlos, que estava a poucos metros. Mas não consegui resistir à tentação de assistir àquele momento. Eu merecia. A chave não virou porque eu a havia trocado 5 dias antes. Observei-o espreitar pelas janelas, seu rosto empalidecendo ao ver os cômodos vazios lá dentro. Foi então que permiti a mim mesma um pequeno sorriso gelado. Em seguida, me afastei, saí pela porta dos fundos pela última vez e entrei no caminhão do meu irmão. Tínhamos um voo a pegar, mas estou-me adiantando. Deixe-me voltar ao início de tudo isso, 3 meses antes daquele momento perfeito de vingança. Era uma noite de terça-feira no final de março quando percebi, de verdade, que algo estava errado. Brandon estava agindo de maneira estranha há semanas, talvez até meses, se eu for honesta. Ele começara a ir à academia todo dia às 5 da manhã, algo que nunca havia feito antes. Comprou um perfume novo, caro, que não tinha nada a ver com o cheiro da marca barata que usava há anos. O telefone dele se tornara como um terceiro braço, sempre em sua mão, sempre virado para baixo em qualquer superfície. Mas o que mais me machucou foi a forma como ele me olhava, como se eu fosse apenas um móvel, algo que existia no seu espaço, mas que não realmente importava. Fomos casados por 12 anos e juntos por 14. Tínhamos o Thomas, nosso lindo menino de 8 anos que adorava dinossauros e construir torres de blocos que chegavam ao teto. Eu achava que éramos felizes. Achava que éramos uma equipe. Naquela terça-feira, enquanto limpava nosso quarto, encontrei o extrato do cartão de crédito. Brandon costumava cuidar de todas as contas, mas aquele papel havia caído atrás da comoda. Peguei-o, pretendendo apenas colocá-lo na mesa dele, mas algo me fez olhar. Talvez fosse instinto. Talvez fosse o universo tentando-me mostrar o que eu estava me recusando a ver. Cobranças de quartos de hotel. 3 hotéis diferentes no último mês, restaurantes caros onde eu nunca havia estado, uma compra em uma joalheria que custava $600. Eu não havia recebido nenhuma joia. Flores de uma floricultura de luxo entregues em um endereço que eu não reconhecia. Era uma manhã comum quando percebi que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Ao revisar as contas daquele mês, um frio na espinha tomou conta de mim. Mais de $3.000 gastos em coisas que não tinham nada a ver comigo ou com Thomas. Sentindo minhas mãos formigarem, fui até à beira da cama, aquele espaço sagrado onde compartilhamos risadas, lágrimas e momentos de amor. Lembrei-me de Thomas se espremendo entre nós nas manhãs de sábado, buscando aconchego. Cada célula do meu corpo pulsava em uma única certeza: aqueles gastos significavam algo terrível. Naquela noite, decidi não confrontar Brandon. Não sabia bem o porquê. Talvez fosse o medo de que, ao proferir as palavras, tudo se tornasse real demais. Parte de mim ainda desejava estar errada. Assim, quando ele chegou em casa, sorri. Preparei o jantar, beijei-o de boa noite e, por dentro, sentia que um pedaço de mim estava se perdendo. Na manhã seguinte, enquanto Brandon saía para o trabalho e eu deixava Thomas na escola, tomei uma decisão impensável. Liguei para um detetive particular. Seu nome era Gerald Simons, recomendado por uma amiga cuja irmã havia passado por um divórcio conturbado.
Gerald, um homem na casa dos 50 anos, era profissional e surpreendentemente gentil. Quando as lágrimas começaram a rolar em seu escritório enquanto eu contava sobre minhas descobertas, ele me olhou com compreensão. Senhora Hartley, ele disse com suavidade, eu sei que isso é difícil, mas se seu marido está tendo um caso, você precisa saber e ter provas antes de tomar qualquer decisão. 2 semanas. Foi tudo o que levou para Gerald abalar meu mundo. Naquela quinta-feira à tarde, a voz dele me alertou que algo ruim havia sido descoberto. Deixei Thomas com a vizinha, alegando ter uma consulta médica. Ao chegar ao escritório de Gerald, fui recebida por uma mesa repleta de fotografias. Brandon e uma mulher jovem e bonita, com longos cabelos escuros, se beijando em um estacionamento. Brandon e a mesma mulher de mãos dadas em um restaurante. E, por fim, Brandon e ela entrando juntos em um hotel. As datas indicavam que isso acontecia há mais de um ano. 1 ano. Enquanto eu estava em casa, cuidando do nosso filho, trabalhando em meus projetos de design, preparando jantares e organizando almoços, sendo a boa esposa. 1 ano inteiro. O nome dela é Cassidy Monroe, Gerald disse, com um tom grave. Ela trabalha no departamento dele como coordenadora de vendas. Claro, isso fazia sentido. As noites de trabalho se tornavam mais claras. Os eventos de confraternização, os jantares com clientes importantes dos quais eu nunca fui convidada. Mas Gerald não havia terminado. Ele puxou mais documentos. E-mails impressos e mensagens de texto que ele havia conseguido das redes sociais de Cassidy, aparentemente não tão privadas. Garota ingênua, pensei. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Gerald continuou, a família dela está ciente do caso. Na verdade, parece que eles aprovam. Ele me mostrou postagens no Facebook da mãe de Cassidy, Diane, comentando fotos de Brandon e Cassidy juntos. Vocês dois parecem tão perfeitos juntos, não posso esperar para oficializar isso. Havia imagens de Brandon em um churrasco da família Monroe jogando basquete com o irmão mais novo de Cassidy, Justin, e até sentada à mesa de jantar da família dela. Meu coração disparou ao perceber que o mundo que construí estava desmoronando diante de mim. Nina vivia uma vida dupla, mergulhada em um segredo que a consumia. Enquanto ela se perguntava por que seu marido, Brandon, parecia tão distante, ele se divertia com outra mulher e sua família. A revelação veio em uma tarde fatídica, quando ela se sentou no escritório de Gerald, seu advogado, sem lágrimas nos olhos, apenas um choque profundo que deixava paralisada. Com um envelope cheio de evidências em suas mãos, agradeceu a Gerald e saiu, dirigindo para casa como se estivesse em um transe. Ao chegar, o dia continuava como de costume. Thomas, seu filho, estava à espera na escola e, após buscá-lo, ajudou com a lição de casa e preparou seu prato favorito, espaguete. Brandon mandou uma mensagem dizendo que chegaria tarde por causa de uma reunião com um cliente. Nina não pôde deixar de pensar se Cassidy, a amante, era a nova cliente dele. A rotina parecia normal, mas a tensão dentro dela era palpável. Após colocar Thomas na cama, Nina se sentou à mesa da cozinha, o envelope de Gerald aberto à sua frente. Uma onda de emoções a invadiu. O desejo de confrontar Brandon, de gritar e exigir respostas, era grande. Ela poderia implorar que ele escolhesse a família, mas essa não era mais a Nina que acreditava que o amor poderia consertar tudo. Algo dentro dela havia mudado. O extrato do cartão de crédito que revelava gastos com outra mulher, as fotos de Brandon sorrindo com a família de Cassidy. Tudo isso a fez perceber a traição que ele havia cometido. Ele mentiu para ela todos os dias por mais de um ano. Com um novo propósito, Nina abriu seu laptop e começou a procurar advogados de divórcio. O primeiro nome que apareceu foi Patricia Wells, conhecida como a destruidora nos círculos de divórcio da região. As avaliações sobre ela eram claras, implacável, cara e absolutamente valiosa. Sem hesitar, Nina enviou um e-mail com todas as provas que Gerald havia coletado. A resposta de Patricia veio rapidamente. Você pode vir ao meu escritório amanhã às 9 horas? Precisamos discutir a estratégia. E Nina, não conte nada ao seu marido ainda. Nesse momento, Nina sabia que não imploraria a Brandon para ficar.
Ela estava determinada a garantir que, quando saísse, ele nunca esqueceria o que havia perdido. No dia seguinte, acordou ao lado de Brandon, sentindo nada além de um vazio profundo. Ele estava roncando suavemente, inconsciente de que a mulher ao seu lado carregava um mundo de segredos. Enquanto preparava o café da manhã com panquecas para Thomas e café para Brandon, um sorriso automático surgiu quando ele a beijou antes de sair para o trabalho, provavelmente para encontrar Cassidy. Assim que o carro dele desapareceu na esquina, Nina agarrou sua bolsa e se dirigiu ao escritório de Patrícia. Patrícia Wells era muito diferente do que Nina imaginava. Nos seus 50 e poucos anos, com olhos cinza penetrantes e um terno impecável, ela emanava uma confiança que deixava claro que sabia exatamente o que estava fazendo. As paredes do escritório estavam adornadas com artigos de jornais sobre divórcios de alto perfil que ela havia vencido. Sem rodeios, ela começou: revisei tudo que você enviou. As fotos de Gerald estavam espalhadas pela sua mesa. Seu marido é um idiota. As provas aqui são sólidas. Mas Nina, preciso saber uma coisa antes de prosseguirmos. Você quer apenas se divorciar dele ou quer destruí-lo? Nina piscou, confusa. Qual é a diferença? A vida de Nina tinha tomado um rumo inesperado e a ideia de um divórcio a assombrava. No entanto, havia uma linha tênue entre seguir o caminho convencional e se vingar de Brandon, seu marido, que a traíra. Para ela, o divórcio não significava apenas a separação de bens e a divisão do tempo com o filho. Era uma oportunidade para fazer Brandon sentir na pele o que ela havia enfrentado. Era hora de ele entender a dor de perder tudo de uma vez. Enquanto pensava sobre as risadas de Brandon durante o churrasco da família Cassidy, uma sensação de revolta invadia. Lembrou-se das joias que nunca recebeu, do brilho que havia prometido e do olhar confuso de seu filho, que perguntava por que o pai estava sempre tão ocupado. Ela queria que Brandon sentisse essa mesma angústia, que soubesse como era ter tudo levado sem aviso. Quando confidenciou isso a Patrícia, a advogada sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que prometia ação. Patrícia delineou um plano tão meticuloso que deixou Nina sem fôlego. Primeiro, precisavam reunir mais provas. Gerald continuaria fazendo a vigilância. Em segundo lugar, começariam a proteger os bens de forma discreta, abrindo novas contas bancárias e documentando tudo o que Nina havia trazido para o casamento. E, por último, mas não menos importante, teriam que esperar a oportunidade perfeita. Ele vai cometer um erro, disse Patrícia com confiança. Traidores sempre cometem. Eles ficam confiantes, desleixados. Quando isso acontecer, vamos atacar rápido e firme. 2 semanas depois, a oportunidade surgiu. Durante o jantar, Brandon anunciou que precisava tirar 2 semanas de folga do trabalho para uma viagem de camping com alguns amigos da faculdade. Já havia conversado com o chefe e partiria na sexta-feira, voltando apenas 2 semanas depois. Nina, mantendo a voz leve, comentou: 2 semanas? Nossa, é uma viagem longa. Você não vê aqueles caras há anos. Ele desviou o olhar ao responder e Nina sentiu que algo não estava certo. Assim que Brandon deixou para o trabalho na manhã seguinte, ela ligou para Gerald. Siga-o esta semana. Preciso saber se essa viagem de camping é real. Em 3 dias, Gerald confirmou o que Nina já suspeitava: não havia viagem alguma. Brandon alugar uma casa à beira do lago em seu próprio nome. Um movimento estúpido que colocava não só ele, mas toda a família Cassidy em risco. Gerald mostrou a Nina o contrato de locação: 2 semanas em uma propriedade de luxo com doca para barco e hidromassagem. Quando Nina apresentou a novidade a Patrícia, os olhos da advogada brilharam como se fosse Natal. 2 semanas? Ele está-te dando 2 semanas sem se meter, completamente fora do caminho. Nina, você sabe o que podemos realizar em 2 semanas? Diga-me. Tudo, respondeu Nina, sentindo seu coração acelerar. Patrícia fez algumas ligações e, em poucas horas, já tinha uma reunião marcada com o juiz Richard Morrison para a segunda-feira seguinte, apenas 3 dias antes da viagem de Brandon. Patrícia já tinha trabalhado com o juiz antes e sabia que ele tinha uma forte aversão à infidelidade, especialmente após a traição de sua própria esposa anos atrás.
Vamos solicitar a posse temporária de emergência da casa, explicou Patrícia, baseando-se em abandono e adultério. A casa foi comprada com o dinheiro da sua herança antes do casamento. Correto, confirmou Nina, lembrando-se da herança de $200.000 que sua avó lhe deixara. O plano estava em andamento e a determinação de Nina crescia a cada momento. Era hora de virar o jogo. Era uma tarde ensolarada quando tomei a decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Usamos o dinheiro da minha herança como entrada para a casa e colocamos nossos nomes na escritura, seguindo o que Brandon sempre dizia: isso é o que pessoas casadas fazem. Mas, ao ser questionada sobre a documentação que comprovava a origem do dinheiro, meu coração se encheu de esperança. Eu tinha guardado todos os documentos do espólio da minha avó. Quando mostrei tudo a Patrícia, ela me envolveu em um abraço caloroso e disse: isso muda tudo. A casa agora era legalmente mais minha do que dele. Com um juiz favorável e as circunstâncias certas, poderíamos conseguir a posse temporária total. A ideia de vender a casa começou a tomar forma na minha mente. Vender? Nossa casa, eu pensei, atordoada. Patrícia, com um olhar decidido, me lembrou que eu estava prestes a me divorciar e que a casa seria dividida na liquidação. Mas se eu conseguisse vendê-la rapidamente, enquanto Brandon estivesse fora, ele voltaria para casa sem nada, sem esposa, sem lar, apenas com papéis de divórcio e um terreno vazio. A crueldade da ideia me deixou em choque, mas havia algo de perfeito na ousadia do plano. A semana seguinte passou em um turbilhão de atividades frenéticas. Patrícia protocolou um pedido de emergência, enquanto Gerald fornecia declarações juramentadas e fotos que comprovavam a traição. Encontrei-me com o juiz Morrison em seu gabinete, levando o álbum de casamento e o livro de memórias do pequeno Thomas. O juiz, um avô de olhos gentis, tornou-se frio ao ver as imagens de Brandon e Cassidy juntos. Senhora Hartley, estou concedendo seu pedido de posse temporária total com base em abandono, adultério e o fato de que a propriedade foi adquirida principalmente com seus bens pré-maritais. Você terá 2 semanas para fazer o que precisar. Depois disso, revisitaremos esta questão durante o processo formal de divórcio. Quando ele assinou a ordem, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Patrícia apertou minha mão, exclamando: agora vem a parte divertida. Vamos vender uma casa. Mónica Reed, uma corretora de imóveis especializada em vendas rápidas, foi apresentada a mim por Patrícia no mesmo dia. Ela chegou à casa à noite, examinou cada cômodo e me deu uma estimativa. Num mercado normal, com a apresentação adequada e o tempo certo, você conseguiria 450 mil por este lugar. Mas você precisa vender em uma semana. Tenho um investidor que compra propriedades à vista. Ele provavelmente oferecerá 375 mil, talvez 380 se a inspeção correr bem. Para mim, o dinheiro pouco importava. Quão rápido ele pode fechar? Perguntei. Se tudo estiver certo, em 7 dias. Feito, respondi. Enquanto Mónica cuidava da venda, comecei a parte mais difícil, empacotar 12 anos da minha vida. Meu irmão Carlos, sempre ao meu lado, tirou um tempo na empresa de mudanças para me ajudar. Trouxe sua equipe e trabalhamos como se estivéssemos fugindo de um desastre natural. Separei tudo meticulosamente. Os brinquedos de Thomas, cada livro, cada peça de roupa foram cuidadosamente colocados em caixas marcadas para serem enviadas para Portugal. Minhas roupas, meu computador, meu equipamento de design, os pratos da minha avó, tudo que eu havia trazido para o casamento estava pronto para a partida. O resto, deixei para trás, os móveis que compramos juntos, as decorações, as roupas de Brandon, seus tacos de golfe, sua coleção de relógios caros. Não levei nada que fosse dele ou nosso. Mónica organizou uma empresa de liquidação para vender tudo isso após a minha saída. E assim, com cada caixa fechada, deixava para trás não apenas objetos, mas memórias e um capítulo da minha vida que eu estava pronta para encerrar. O momento mais difícil chegou quando comecei a arrumar as fotografias do nosso casamento. Ali estávamos, tão jovens e felizes, com Brandon me olhando como se eu fosse seu mundo inteiro. Eu tinha apenas 22 anos, certa de que havia encontrado a pessoa com quem passaria toda a eternidade. Está tudo bem, irmã? Carlos perguntou suavemente.
Olhei para aquela versão ingênua de mim mesma, vestida de branco, e senti pena dela. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Estou bem, só me despedindo de alguém que eu costumava ser. Brandon nunca se sentiu tão vivo quanto durante aquela viagem. A casa à beira do lago era perfeita. Janelas enormes com vista para a água, um barco amarrado ao pier e, o melhor de tudo, sem Nina o incomodando com cada pequeno detalhe. Ele se estirou na espreguiçadeira, uma cerveja na mão, observando Cassidy e seu irmão Justin acelerarem as motos aquáticas pelo lago. Você parece relaxado, disse Diane, acomodando-se na cadeira ao lado dele. A mãe de Cassidy havia sido nada menos que calorosa durante toda a semana. Muito melhor do que aquelas fotos que a Cassidy me mostrou de vocês em casa. Você sempre parecia tão tenso lá. Brandon assentiu. Nina realmente não entendia mais como se divertir. Tudo girava em torno de Thomas ou de seus projetos de design. Ela não percebia que ele também precisava viver um pouco, sabe? Diane deu um tapinha em seu braço, solidária. Bem, uma vez que vocês dois oficializarem isso, você fará parte da nossa família. Sabemos como aproveitar a vida. Oficial. Brandon ainda não tinha contado a Nina que queria o divórcio, mas pensava nisso constantemente durante aquela semana. Porque não poderia estar com alguém que o fazia feliz? Alguém jovem e emocionante que não passava o dia inteiro de moletom trabalhando em casa? Ele já tinha conversado com um amigo advogado da faculdade que lhe dera algumas dicas sobre como proteger seus bens antes de entrar com o pedido. Transferir dinheiro lentamente para uma conta separada, subestimar alguns bens, talvez dar itens valiosos a amigos para que guardassem até que o divórcio fosse resolvido. Seu amigo alertara que Nina poderia ficar com a casa, já que a herança dela pagou a maior parte dela. Mas Brandon acreditava que poderia negociar. Nina era calma. Ela provavelmente aceitaria qualquer coisa que ele oferecesse só para evitar conflitos. As 2 semanas passaram em um turbilhão de churrascos, passeios de barco e noites quentes na hidromassagem. Cassidy estava sempre se jogando sobre ele e sua família o tratava como se ele já fosse marido dela. O pai de Cassidy, Kevin, ensinou a pescar enquanto Justin o tratava como um irmão mais velho, pedindo conselhos sobre carreira. Diane preparou jantares enormes e tirou fotos de todos juntos, postando no Facebook com legendas como "Tempo em família é o melhor tempo". Brandon sentiu um pequeno aperto de culpa ao pensar em Thomas. Seu filho era um bom garoto e ele o amava de verdade. Mas ele ainda veria Thomas nos fins de semana após o divórcio. Crianças são resilientes. Thomas se adaptaria e, honestamente, ser um pai em tempo integral era exaustivo. Brandon estava ansioso para ser o pai divertido nos finais de semana. Na última noite na casa à beira do lago, a família de Cassidy organizou um jantar de despedida. Diane ergueu seu copo em um brinde a novos começos e a todas as pessoas corajosas o suficiente para escolher a felicidade. Os copos se encontraram com um tilintar alegre e Brandon sentiu um orgulho imenso subindo por seu peito. Ele era corajoso. Estava fazendo uma escolha, a escolha pela felicidade. A viagem de volta para casa se estendeu por 6 horas, mas o tempo parecia voar. Brandon dirigia, com Cassidy ao seu lado no banco do passageiro, enquanto os pais dela e Justin se acomodavam no banco de trás do SUV. A música estava alta e as risadas ecoavam no veículo, relembrando os melhores momentos da aventura que viveram. Brandon sentia-se leve, livre, como não se sentia há anos. Quando se aproximaram da cidade, Cassidy começou a navegar pelas fotos em seu celular. "Olha como ficamos bem juntos", ela exclamou, mostrando à mãe uma selfie deles no barco. "Brandon é muito mais fotogénico do que eu esperava." Diane sorriu. "Você deveria postar essa. Deixa as pessoas verem como vocês estão felizes." Contudo, uma pequena preocupação surgiu no coração de Brandon. Talvez seja melhor esperar até eu conversar com a Nina. Não quero que ela descubra sobre nós pelo Facebook. Cassidy revirou os olhos. "Brandon, estamos juntos há mais de 1 ano. Se ela não percebeu isso até agora, é porque é cega." Ele sabia que, de certa forma, aquilo era verdade.
Nina nunca olhou para seu telefone, nunca questionou onde ele estava. Ela era ou incrivelmente confiável ou incrivelmente ingênua. Provavelmente as duas coisas. Ao virar a esquina de sua rua, Brandon já pensava em como se comportaria ao ver Nina. Seria amigável, mas à distância. Primeiro, tomaria um banho, lavando qualquer vestígio do perfume de Cassidy, e então contaria a Nina que estava cansado da viagem e que iria dormir cedo. No dia seguinte, começaria a procurar um novo apartamento, em um lugar que fosse perto o suficiente para ver Thomas, mas distante o bastante para que Nina não pudesse simplesmente aparecer. Justin contava uma história sobre um peixe que escapou quando Cassidy de repente soltou um grito. Brandon. Para o carro. Ele estava no meio da rua, ainda a uns 15 metros de sua entrada. Porque tem um cartaz de vendido no seu quintal? O tempo pareceu congelar. A mente de Brandon não conseguia processar o que Cassidy estava dizendo. Ele olhou para cima e ali estava, um grande cartaz da Century 21 espetado em seu gramado, com a palavra vendida em letras enormes no topo. Isso é impossível, ele sussurrou. Seu pé deslizou do freio e o carro começou a rolar para a frente. Ele conseguiu puxar para a entrada, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Todos saíram do carro apressadamente. Brandon caminhou em direção à porta da frente como se estivesse em um sonho. Um pesadelo. Aquilo não podia ser real. Havia que haver uma explicação. Quem sabe Nina finalmente decidir a vender e se mudar para um lugar maior para Thomas. Mas ela teria ligado. Ela teria contado. Ele puxou as chaves do bolso, as mãos ainda trêmulas. A chave deslizou na fechadura, mas não girou. Tentou novamente. Nada. A fechadura não está funcionando, disse ele, estúpido. Kevin avançou. Deixa-eu tentar, mas ele também não conseguiu. Brandon pressionou o rosto contra a janela ao lado da porta e sentiu seu estômago despencar. A casa estava vazia. Completamente vazia. Sem sofá, sem TV, sem mesa de jantar, sem fotos nas paredes, nada. Apenas pisos nus e paredes em branco, uma terrível e esmagadora solidão. O que estava acontecendo? Cassidy exigiu, sua voz subindo em agudo desespero. Onde estão suas coisas? Onde está sua esposa? Brandon, em um reflexo, puxou o celular do bolso, sem perceber. Disfarçando a urgência que crescia dentro dele, discou o número de Nina. Mas ao invés de ouvir o toque familiar, uma mensagem gravada ecoou em seus ouvidos. O número que você discou não está mais em serviço. Não, não, não. Insistiu, tentando novamente, mas o mesmo aviso frio e implacável se repetiu. Com o coração disparado, abriu suas mensagens e digitou apressadamente. Onde você está? O que aconteceu? A notificação de entrega apareceu, mas as bolhas de resposta, que indicavam que ela estava digitando, nunca surgiram. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o celular escapar e, ao abrir seu aplicativo bancário, a realidade se despedaçou diante de seus olhos. Conta conjunta fechada. Conta de poupança fechada. Clicou nos cartões de crédito. Cancelados. 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 Todas as conexões financeiras entre ele e Nina haviam sido cortadas. Brandon, você precisa me dizer o que está acontecendo agora, Cassidy insistiu, com os braços cruzados, olhando para ele como se fosse um estranho que acabara de cometer uma loucura. De repente, um Honda prata parou na calçada. Uma mulher, vestida em um terno de negócios azul marinho, saiu do veículo segurando um grande envelope Manila. Aproximou-se de Brandon com uma confiança que parecia ensaiada. Sr. Hartley, eu sou Monica Reed, da Century 21 Prestige Realty. Com um sorriso profissional que não alcançava os olhos, entregou-lhe o envelope. Fui instruída a entregar isso a você pessoalmente. Os dedos de Brandon ficaram dormentes ao abrir o envelope. Dentro, uma avalanche de documentos legais o aguardava. Uma petição de divórcio. Uma ordem de restrição que proibia qualquer contato com Nina ou Thomas, exceto através do advogado dela.
Documentação que mostrava que a casa havia sido vendida 9 dias atrás por $380.000 em dinheiro. Uma carta da advogada Patricia Wells explicando que todos os recursos da venda foram colocados em um fundo fiduciário para a educação e bem-estar futuro de Thomas, administrado exclusivamente por Nina Carvalho. Carvalho? Ela já havia mudado de nome novamente. Havia também uma nota manuscrita em um cartão caro, com uma frase escrita na caligrafia impecável de você escolheu mal. As pernas de Brandon falharam e ele se sentou com força nos degraus da frente, que não eram mais seus, pois aquela não era mais sua casa. Nada lhe pertencia mais. O zumbido em seus ouvidos era tão intenso que ele quase não ouviu a voz de Cassidy. Como sua esposa vendeu a casa sem você saber? Como isso é legal? Ela estava quase gritando agora. A voz de Diane cortou a confusão, fria e afiada. Bem, Brandon, acho que sua esposa não era tão burra quanto você pensava. Enquanto isso, em um novo capítulo da vida, eu acordei com a luz do sol entrando pelas altas janelas do meu novo apartamento em Lisboa. Por um breve momento, esqueci onde estava. Então, ouvi os sinos da catedral próxima e o riso de Thomas vindo de seu quarto. E lembrei que essa era minha vida agora. Minha nova e linda vida, livre de Brandon. Preparei um café na minha pequena varanda, contemplando os telhados de terracota e as estreitas ruas de paralelepípedo abaixo. O ar estava impregnado com o cheiro do oceano e do pão fresco vindo da padaria no andar de baixo. Ao longe, vislumbrei a ponte vermelha que se assemelhava à Golden Gate de São Francisco, estendendo-se sobre o rio Tiagas. Aquela vista me custava menos por mês do que o pagamento da nossa casa tinha custado lá em casa. Apenas essa constatação me fazia sorrir todas as manhãs. Thomas apareceu com seus pijamas de dinossauro, esfregando os olhos sonolentos. Mamãe, podemos comer aqueles docinhos de creme novamente no café da manhã? Pastéis de nata, respondi, puxando para o meu colo. E sim, mas primeiro você precisa se vestir para a escola. Escola? Thomas estava nervoso com o início das aulas em uma escola internacional, onde metade das matérias era em português, mas ele se adaptou como um peixe na água. Voltava para casa me ensinando palavras em português e contando sobre seus novos amigos, Miguel e Sofia, além de um menino britânico chamado Oliver, que adorava dinossauros tanto quanto ele. Meu celular vibrou na mesa. Uma mensagem de Patrícia. O terceiro advogado de Brandon acabou de pedir demissão. Agora ele está se representando. Isso estava indo melhor do que eu esperava. Eu deveria sentir satisfação, mas, na verdade, o que predominava era o cansaço. 3 advogados. Brandon tinha contratado e perdido 3 diferentes advogados no último mês, pois nenhum deles falava o que ele queria ouvir, que havia alguma forma de desfazer o que eu fizera. Outra mensagem de Patrícia. Ele está implorando por visitas com Thomas. Diz que aceitará todos os termos do divórcio se você permitir visitas supervisionadas. O que você quer que eu diga a ele? Olhei para Thomas, que agora estava na varanda, apontando animadamente para um gato que caminhava pelo telhado abaixo. Meu doce menino, que só me perguntara uma vez por que tínhamos partido tão de repente. Quando expliquei que mamãe e papai não iriam mais ser casados, ele apenas acenou com a cabeça e perguntou se poderia levar seu triceratops de pelúcia para Portugal. Respondi digitando, não, não ainda. Quando Thomas for mais velho, ele poderá decidir se quer contato. Estaria sendo cruel? Talvez. Mas Brandon havia escolhido passar 2 semanas brincando de família com outra mulher em vez de estar com seu filho. Ele fizera sua escolha. Agora deveria arcar com as consequências. 1 hora depois, minha mãe, Gabriela, chegou para ficar com Thomas enquanto trabalhava. Ela morava em Lisboa há 5 anos, desde que se aposentou e decidiu que estava cansada dos invernos frios. Quando a chamei do aeroporto, chorando e desesperada, ela simplesmente disse, volte para casa, Minilia. Você e Thomas, voltem para casa. Você está melhor, ela disse, beijando minha bochecha. Mais cor na sua face. E eu me sentia melhor. O nó constante de ansiedade que carregava há meses finalmente se dissipara. Eu não me preocupava mais com onde Brandon estava ou com quem estava.
Não checava seu celular ou cheirava suas camisas em busca de perfume desconhecido. Eu estava apenas vivendo. Trabalhei a manhã inteira em um design de logotipo para um restaurante em Austin, Texas. Meu negócio, na verdade, tinha crescido desde que me mudei. Comecei a me divulgar como uma designer internacional e, de repente, tinha clientes de 6 países diferentes. De repente, deixar Brandon havia-se revelado a melhor decisão de negócios que eu já havia tomado. Era perto do meio-dia quando o telefone tocou. Era Patrícia, e quando ela ligava em vez de mandar uma mensagem, geralmente não era um bom sinal. Tenho novidades, disse ela. Algumas boas, outras interessantes. Qual é a boa notícia? Perguntei, já ansiosa. O divórcio foi finalizado. Você é oficialmente Nina Caraval novamente. O acordo é exatamente o que queríamos. O fundo fiduciário de Thomas está protegido. Brandon te deve $28.000 pelo dinheiro que gastou com Cassidy durante o caso e ele vai levar anos para pagar isso. Você ficou com a custódia total, sem direitos de visita para ele até que Thomas peça e um tribunal português aprove. Soltei um suspiro profundo que eu nem sabia que estava segurando. E a notícia interessante? Brandon foi demitido da empresa dele. Parece que alguém enviou anonimamente para o Departamento de Recursos Humanos provas do caso que ele teve com uma subordinada, o que violou as políticas de ética da empresa. Ele está desempregado há 3 semanas. Uma pontada de culpa tentou surgir em mim. Provavelmente, Gerald tinha sido responsável por essa denúncia. Eu não havia pedido, mas ele sempre foi protetor com seus clientes. No entanto, não consegui me importar. Brandon fez suas escolhas, e essas eram apenas as consequências naturais. Tem mais, continuou Patrícia. Cassidy terminou com ele 4 dias depois que ele voltou daquela viagem. Disse para as pessoas do antigo trabalho que não estava a fim de namorar um cara falido e sem teto passando por um divórcio complicado. Ela aparentemente já seguiu em frente com um gerente sénior da mesma empresa. Casado, claro. Cassidy era exatamente quem eu imaginava, uma mulher que buscava a adrenalina de se envolver com homens casados. Brandon havia jogado sua família fora por alguém que o abandonou assim que ele se tornou um fardo. Como ele está vivendo? Perguntei, ouvindo minha própria voz perguntar sem pensar. Patrícia hesitou por um momento. Você tem certeza de que quer saber? Me conta. Ele está em um motel na Rodovia 42, trabalhando em um call center. Os pais dele tentaram ajudar, mas ele disse que queria que eles o deixassem em paz. Culpa eles por não avisá-lo de que você era louca. Eles entraram em contato comigo perguntando se podiam ter um relacionamento com Thomas. Eles alegam que não tinham ideia sobre o caso. Os pais de Brandon, Richard e Susan Hartley, que nunca acharam que eu era boa o suficiente para o filho deles, que sempre fizeram comentários sobre o meu peso depois que tive Thomas, sobre minha escolha de carreira, sobre como eu impedia que eles vissem o neto mesmo morando a apenas 40 minutos de distância e raramente fazendo esforço para visitá-lo. Mas eles eram os avós de Thomas. E se realmente estavam arrependidos, se realmente queriam fazer parte da vida dele, eu tinha o direito de mantê-los afastados? Marco uma videochamada, eu disse finalmente. Supervisionada. Se der certo, podemos falar sobre visitas no futuro. Depois de desligar, sentei-me na minha varanda por um longo tempo, pensando em tudo. Meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Meu coração acelerou, imaginando que talvez Brandon tivesse conseguido um novo celular. Mas, ao abrir, vi que era de alguém chamada Lauren. Oi, Nina. Você não me conhece, mas sou amiga de alguém da antiga empresa do seu ex-marido. A mensagem surgiu na tela do meu celular, trazendo informações que eu não esperava. Era de Lauren, uma amiga que se tornara uma aliada inesperada. Ela me contou que sua prima estava passando por uma situação semelhante à que eu vivera. Cassidy, a mulher que havia invadido minha vida, agora estava de olho no marido da prima de Lauren. O mesmo padrão, as mesmas táticas. Várias mulheres se manifestaram, relatando que Cassidy havia agido assim antes. Uma investigação interna estava em andamento.
Eu precisava saber disso, pensou Lauren, pois as mulheres devem se proteger mutuamente. A preocupação dela me tocou. Fiquei encarando a mensagem por um longo tempo, absorvendo a revelação. Cassidy não era apenas uma mulher que havia cruzado meu caminho, ela era uma destruidora de lares em série, e Brandon era apenas mais um entre os homens casados que ela perseguira. Uma parte de mim queria sentir uma espécie de vindicação. Viu? Não era sobre eu não ser suficiente. Cassidy teria se interessado por ele de qualquer forma. Mas a maior parte de mim se sentia triste por todas nós, pelas esposas traídas, pelas crianças pegas no meio desse caos e até, de maneira estranha, por Brandon, que havia arruinado sua vida por uma mulher que nunca realmente o quis. Respondi a Lauren, obrigada por me avisar. Espero que sua prima consiga superar isso. Diga a ela que é mais forte do que pensa. Naquela noite, Thomas e eu decidimos caminhar até a praia de Cusquis, a apenas 20 minutos de trem do nosso apartamento. Enquanto o sol se punha sobre o Atlântico, coletamos conchas e construímos castelos de areia. Foi um momento de pura alegria. De repente, um homem se aproximou. Era Ricardo, o arquiteto que eu havia conhecido em um café 3 semanas atrás. Ele havia-me convidado para um café e eu, para minha surpresa, havia aceitado. Nina Thomas, Ricardo acenou. Ele tinha um jeito gentil, com rugas de sorriso ao redor dos olhos. Para ele, eu era algo precioso, minhas opiniões pareciam importar e eu me sentia interessante. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Thomas correu até ele, exibindo uma concha em espiral perfeita que havia encontrado. Ricardo se agachou ao nível de Thomas, examinando-a com seriedade. Essa é uma concha muito especial, disse ele em seu inglês com sotaque. Eu acho que é mágica, disse Thomas, rindo. Conchas não são mágicas. Não. Então como ela ficou tão perfeita? Enquanto observava os dois, uma sensação desconhecida brotou em mim, a esperança. Não necessariamente por Ricardo, embora ele fosse adorável, mas a esperança de que talvez eu pudesse confiar novamente um dia. Que talvez o que Brandon fez comigo não precisasse definir o resto da minha vida. Naquela noite, depois que Thomas adormeceu, peguei meu laptop e abri um documento que vinha trabalhando, minha história, toda ela. Eu pensava em compartilhar online, na esperança de ajudar outras mulheres que estavam passando pelo que eu passei. Meu telefone vibrou. Patrícia novamente. A mãe de Brandon estava ligando. Ela queria enviar presentes de Natal para Thomas. O que você acha? Um sorriso apareceu em meu rosto enquanto digitava. Sim, mas eles devem ser enviados para Portugal. Este é nosso lar agora. 6 meses passaram desde aquele dia em que vi o rosto de Brandon desmoronar através da janela da sala. 6 meses desde que embarquei em um avião com Thomas, deixando tudo para trás. Às vezes, parecia que isso havia acontecido há uma eternidade. Outras vezes, parecia que fora ontem. Estava sentada em um café à beira-mar, trabalhando em um projeto de branding para uma startup de tecnologia em Londres, quando meu telefone tocou. Era Lauren, a mulher que me alertara sobre o padrão de Cassidy em perseguir homens casados. Nina, pensei que você quisesse saber. Cassidy foi demitida. A investigação revelou que Cassidy, em sua posição, havia buscado relacionamentos com superiores casados e havia reclamações de outras mulheres no escritório sobre seu comportamento. Ela tentava alegar discriminação, mas as evidências pareciam ser esmagadoras. Agradeci a Lauren e desliguei, esperando sentir alguma coisa. Vitória? Satisfação? Mas nada veio. Cassidy havia arruinado sua própria carreira por suas escolhas. Eu não precisei fazer nada. A Karma, ao que parecia, não precisava da minha ajuda. Na semana passada, os papéis do divórcio chegaram, selados e finalizados pelos tribunais americano e português. Segurei aqueles documentos oficiais em minhas mãos que declaravam que eu não era mais a Sra. Hartley e me senti mais leve do que em anos. Nina Carvalho, o nome da minha mãe, agora era o meu nome. O acordo era tudo o que Patrícia havia prometido. O fundo fiduciário de Thomas, somado a $380 mil da venda da casa e de investimentos, estava protegido e crescendo.
Brandon devia $28.000 pela quantia que gastou com Cassidy, pagos em parcelas mensais de $200, o que levaria mais de 10 anos para ser quitado. Ele não tinha custódia nem direito de visitação e só teria quando Thomas fosse velho o suficiente para solicitar isso. Um tribunal de família português havia aprovado visitas supervisionadas. Os pais de Brandon estavam fazendo videochamadas com Thomas uma vez por semana há um mês. A primeira chamada foi estranha, com Richard e Susan se desculpando de forma rígida, enquanto Thomas mostrava sua coleção de dinossauros, alheio à tensão no ar. Mas eles foram consistentes, nunca perdendo uma chamada agendada, sempre perguntando sobre a escola e os amigos de Thomas. Na semana passada, Susan chorou quando Thomas cantou para ela uma canção portuguesa que havia aprendido. Os avós podem visitar a gente algum dia? Perguntou Thomas após a última chamada. Talvez, eu respondi. Vamos ver como as coisas vão. Aprendi a separar os pais de Brandon do próprio Brandon. Eles haviam sido cegos para os defeitos do filho, mas amavam genuinamente Thomas, que merecia avós que se importassem com ele. Minha empresa estava prosperando de maneiras que eu nunca imaginei. Tinha uma lista de espera de clientes e havia acabado de contratar um designer júnior no Brasil para ajudar com o trabalho extra. Aumentei minhas taxas 2 vezes, mas os clientes continuavam chegando. Aparentemente, quando você não está constantemente distraído por um casamento fracassado, consegue focar em construir algo significativo. Ricardo e eu estávamos nos vendo há 4 meses. Ele era paciente com o meu cansaço, nunca pressionando por mais do que eu estava pronta para dar. Ele trazia para Thomas livros sobre arquitetura portuguesa e o ensinava a desenhar edifícios. Enquanto caminhávamos à beira do rio, segurava minha mão e contava histórias sobre sua infância no Porto. Nunca me fez sentir que eu não era suficiente. Não estou tentando substituir o pai do Thomas, ele disse uma vez. Só quero ser alguém bom na vida de vocês dois. Isso era tudo o que eu precisava ouvir. Thomas estava florescendo. Seu português estava melhor do que o meu. Ele tinha amigos de 6 países diferentes na escola internacional. O futuro se abria diante de nós e, pela primeira vez, eu sentia que estávamos finalmente no caminho certo. Na semana passada, ele me perguntou se poderíamos ficar em Lisboa para sempre porque amava aquele lugar. Abracei-o forte e prometi que agora era nossa casa, que não iríamos a lugar nenhum. Minha mãe ainda morava a apenas 10 minutos de distância e havia se tornado a pessoa favorita de Thomas. Ela o buscava na escola 2 vezes por semana, ensinando a preparar pratos portugueses e levando-o a parques onde eu brincava durante os verões em que visitava a família dela. Observando a relação deles, percebi que minha mãe parecia mais feliz. Ela havia deixado um casamento infeliz anos atrás e ver-me fazer o mesmo criou um novo laço entre nós. Você fez o que eu deveria ter feito há 20 anos, ela me disse uma vez. Você escolheu a si mesma e seu filho. Estou tão orgulhosa de você, Mini Lia. Com o tempo, comecei a escrever minha história em um blog privado, uma forma de processar tudo o que havia acontecido. Mas na semana passada, decidi torná-la pública. Chamei de a mulher que desapareceu, como vendi minha casa e recomecei. A resposta foi avassaladora. Milhares de visualizações em 3 dias. Centenas de comentários de mulheres compartilhando suas próprias histórias de traição e fuga. Algumas ainda estavam presas, com medo de deixar suas situações. Respondi o máximo que pude, oferecendo encorajamento e compartilhando o nome de Patrícia para aquelas que precisavam de uma advogada feroz, lembrando-as de que eram mais fortes do que sabiam. Uma mensagem se destacou entre as demais. Era de uma mulher chamada Jennifer, cujo marido havia traído com uma colega de trabalho por 2 anos. Ela planejava confrontá-lo, implorando que ele escolhesse a família. Depois de ler minha história, decidiu contatar um advogado. Você me mostrou que não preciso implorar para que alguém me valorize, escreveu ela. Você me mostrou que eu posso escolher a mim mesma. Obrigada. Ao ler aquilo, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Se minha dor pudesse ajudar até mesmo uma mulher a encontrar sua força, então talvez tudo isso tivesse valido a pena. Certa tarde, enquanto eu buscava Thomas na escola, Patrícia me ligou. Tenho notícias sobre Brandon.
Os pais dele pediram para eu te contar. Meu estômago se apertou. O que aconteceu? Ele está em terapia, começou há cerca de um mês. Aparentemente, teve um colapso no trabalho, no call center, e o gerente insistiu que ele buscasse ajuda. Os pais dele estão pagando, já que ele não pode arcar com isso. Eu não sabia como me sentir. Ele realmente estava tentando lidar com o que fez, ou era apenas mais uma tentativa de parecer melhor? O terapeuta sugeriu que ele escrevesse uma carta para você, continuou Patrícia. Não para enviar apenas como parte do seu trabalho, mas ele perguntou aos pais se achavam que você algum dia leria. Eles disseram que pediriam para eu perguntar a você. Não, respondi de imediato. Então pausei. Espere. É uma carta de desculpas ou ele está apenas se justificando? A mãe dele diz que é um pedido de desculpas. Mas Nina, você não deve nada a ele. Nem mesmo ler suas palavras. Patrícia estava certa. Eu não devia nada a Brandon. Mas uma parte de mim estava curiosa. Queria saber se ele realmente entendia o que havia destruído. Diga a ele que pode te enviar. Você pode ler primeiro. Se for genuíno, pode-me encaminhar. Se for lixo, delete. 2 semanas depois, Patrícia me ligou novamente. Li a carta. Na verdade, era bastante honesta. Sem desculpas, apenas um reconhecimento do que ele fizera e como isso afetou você e Thomas. Ele não pede nada. Nenhuma absolvição, nenhum contato, nada. Apenas diz que está arrependido e entende porque você nunca mais confiará nele. Mande para mim. A carta tinha 3 páginas. Brandon descreveu as sessões de terapia onde teve que enfrentar suas ações. Como se convenceu de que Nina era entediante e Cassidy era emocionante, quando na verdade ele só havia sido egoísta e imaturo. Como jogou fora a melhor coisa da sua vida por querer se sentir jovem e desejado. Ele pensava em Thomas todos os dias e sabia que havia falhado como pai. Não fez desculpas sobre Cassidy o manipulando ou seus pais não o educando corretamente. Ele assumiu todas as escolhas que fez. No final, escreveu, eu sei que nunca poderei consertar o que quebrei. Sei que Thomas merece mais do que um pai que escolheu uma viagem de 2 semanas em vez de 12 anos de casamento. Não estou pedindo perdão porque não o mereço. Queria apenas que você soubesse que você estava certa ao ir embora. Você estava certa sobre tudo. Espero que você esteja feliz agora. Espero que Thomas esteja feliz. Vocês dois merecem felicidade e lamento que tenha sido necessário perder vocês para entender o que eu tinha. Li a carta 3 vezes, então salvei em uma pasta e fechei meu laptop. Talvez um dia eu mostrasse a Thomas quando ele fosse velho o suficiente para entender. Talvez Brandon realmente se tornasse a pessoa que dizia querer ser. Talvez não. De qualquer forma, não era mais meu problema. Naquela noite, fiquei na varanda observando o pôr do sol pintar Lisboa em tons de dourado e rosa. Thomas estava dentro de casa com Ricardo, os dois construindo um castelo elaborado de blocos. Minha mãe estava na cozinha, preparando o jantar e cantando ao som de fado português. Esta era a minha vida agora, bagunçada, complicada, bela e minha. Eu havia começado como uma mulher que perdeu tudo, mas me tornei uma mulher que escolheu se salvar. E isso fez toda a diferença.